O Bruno Henrique é burro. Bruno Henrique é burro. Burro. Porque um cara que ganha acima de 700 mil por mês, jogar a carreira no lixo como ele jogou, prejudicar a imagem dele, prejudicar a imagem do clube que ele representa, por causa de 10 mil reais é burrice, não tem outra palavra. Senhor Bruno Henrique, olha, não está de parabéns, tá? Porque os prints vazados aí pelas investigações, meu amigo, eu acho que não deve ter tido na humanidade alguém com uma ideia tão infeliz como essa do Bruno Henrique. Porque o ganho financeiro é ridículo, era melhor o irmão dele pedir dinheiro pra ele. Pô, Bruno Henrique, não tem como me dar 10 mil aí. O cara ganha 2 milhões por mês, meu Deus. Então assim, o Bruno Henrique vai conseguir acabar com a carreira dele, né? Pelo tudo indica. Até falaram no chat, né, se o destino do Bruno Henrique seria o mesmo do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique parece também estar envolvido numa trama dessa aí. Então foi pra Rússia, porque vão banir o que na Rússia, né? A Rússia já tá banida, vai falar pro cara não jogar onde, né? Acho que o Bruno Henrique, pela idade dele, já é bom ele aproveitar o embalo e, né, aposentar. Agora, vi muita gente relativizar isso aí, tá? Muita gente. Qual é a perda desportiva que tem do Bruno Henrique falar de forçar o terceiro cartão? Gente, não pode misturar, não pode abrir o precedente, não pode deixar brecha. É a única coisa que o jogador de futebol não pode fazer, meu Deus. É a única coisa. Por que vai mexer com a aposta? Então acho que tem que ser duro, sim, tanto com ele como com o Paquetá, como com o Luiz Henrique. Se for comprovado o envolvimento de aposta, tem que ser duro, sim, tem que punir. Para você não abrir o precedente, né, que já tá terrível, já tá difícil. A questão das apostas tão complicadas, né? Então, tanto não só o jogador de futebol, como a população brasileira em si, isso tá um problema enorme, uma quantidade de dinheiro enorme que se gasta com isso. Então, o Bruno Henrique, além de tudo, teoricamente, né, é um espelho para a sociedade, né? Por mais que eu espero que muita gente não se espelhe no Luiz Henrique pelas entrevistas dele, né? Mas tem que dar o exemplo, tem que punir sim. Então, se o Bruno Henrique estiver envolvido, a gente espera que a punição seja o mais dura e justa possível. Diretor, já tô avisando aqui que eu não vou ser tão polido com o Rafael não, tá? Talvez traga problemas ao podcast. Cara, o Bruno Henrique é burro. Bruno Henrique é burro. Burro. Porque um cara que ganha acima de 700 mil por mês, jogar a carreira no lixo como ele jogou, prejudicar a imagem dele, prejudicar a imagem do clube que ele representa, por causa de 10 mil reais é burrice, não tem outra palavra. Ponto, primeiro ponto aí. Segundo ponto, não tem que relativizar. Bruno Henrique tem que ser punido severamente. Até ser banido mesmo do futebol, ou pegar um gancho de 2, 3 anos e acabou. Você tem que arcar com as suas escolhas. Todo mundo aqui arca com as suas escolhas. Porque o jogador de futebol não pode. Porque existe essa blindagem na sociedade em geral com o jogador de futebol. Porque o jogador, ele faz o que ele quer, mas ele resolve em campo e... Não tem que ter isso. O jogador é uma pessoa normal, como todo mundo. Futebol é apenas uma profissão. Mexe com a emoção de todo mundo. Estamos aqui falando de futebol, mas assim como as pessoas falam de política, falam de vôlei, falam de basquete e tudo mais. Então, o Bruno Henrique ele tem que ser punido severamente. O Brasil, hoje, tem uma grande chance de consolidar o seu programa anti-apostas, anti-apostas prejudiciais, né? Porque as casas de apostas tiveram que passar por toda uma regulamentação para funcionar no Brasil. E mais uma vez, o Flamengo envolvido nisso. Lembremos, saiu na semana passada a notícia que a justiça proibia o Flamengo de ser patrocinado pela Flabet, uma casa de apostas do próprio Flamengo. Tá chegando nesse nível. O problema da aposta está tão grande que o Brasileirão se chama Brasileirão Betano. É uma casa de apostas. Você pega a placa de publicidade, 90% é apostas. Pega os times, 90% dos times são patrocinados por casa de apostas. Tá virando um sistema tão absurdo que daqui a pouco, e não tende a demorar, as desconfianças vão se tornar verdade. Como possivelmente está se tornando nesse caso do Bruno Henrique. Mas você pega o lance, não foi bem. Dane-se o lance. A partir do momento que ele falar, vou tentar forçar o terceiro cartão, é 10 mil reais. Ele abriu um precedente que ele precisa ser julgado e condenado, porque as provas estão aí, a justiça mostrou as provas. Então o Bruno Henrique é burro, é inconsequente, e esse caso precisa ser um exemplo para a sociedade. Para que não se repita. Ou alguém que queira fazer, lembre-se sempre desse caso e tentar frear tanto uma pessoa comum como um jogador de futebol. E, cara, não entra na minha cabeça o cara jogar fora a carreira dele cá de 10 mil reais, irmão. Entendeu? Mas todo mundo sabia que ele ia forçar o terceiro cartão amarelo que mal tem. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. O Arsenal, ele não vai ganhar mais nada na Premier League. Então ele vai lá vender o jogo pro Ipswich e tal. O Flamengo, que
O Flamengo só quer saber de Campeonato Brasileiro. Prioridade do Flamengo Campeonato Brasileiro. Aí, LDU, tu quer quanto aí pra ganhar o jogo da gente? É isso, então vamos abrir o precedente. É loucura, gente, é insano, é um crime. A gente tá falando de um crime. Então, esse crime tem que ser levado a sério como ele é sério. É uma problemática muito séria e tem que ser levado a sério. Volto a repetir, Bruno Henrique foi inconsequente, foi irresponsável, foi burro. E tem que ser julgado, comprovado mesmo, tem que ser condenado. E acabou, não tem... mas não acabou. E eu vi parte de flamenguistas querendo relativizar isso e vi flamenguistas assim, tem que ser julgado mesmo e acabou. E é isso. Não vai sair da história do Flamengo. Junto do Arrascaeta, é o maior jogador, é o jogador com o maior número de títulos na história do Flamengo. Não vai arranhar isso. Mas ele precisa servir de exemplo para a sociedade e precisa ser julgado e condenado caso seja comprovado. É assim, muito difícil a defesa do Bruno Henrique tentar reverter um assunto, já que tem uns prints claros lá dele forçando esse terceiro cartão em troca de, cara, 10 mil reais. Se fosse 10 milhões de reais, ainda assim eu não entenderia, mas 10 mil reais, meu amigo, que parada bizarra. 3 colocações aqui. A primeira é que o Bruno Henrique deu sorte que esse negócio de aposta só apareceu agora, que se aparecesse 10 anos atrás, ele estava banido há 10 anos atrás. Segundo, o Bruno Henrique ainda teve a audácia de apostar pela casa de aposta do patrocinador do rival na época, que era Betano, que era do Fluminense. Nem para usar o patrocínio do clube dele, esse cara teve coragem. Então, assim, é inacreditável. Terceiro, o ponto aqui do Franklin, né? O Franklin falou: jogador de futebol não deve andar de moto. Me lembra o caso do finado Thales, né? Que um funcionário do Vasco falou sobre isso. Já tinha falado com ele várias vezes: jogador de futebol não anda de moto. Jogador de futebol não anda de moto. Thales morreu num acidente de moto, na contramão. Não. Então, isso é verdade. Aí o Frank fala: se bobear, o Bruno Henrique tem uma Honda CG Fan na garagem dele. Provavelmente anda com ela de chinelo e provavelmente não tem a carteira. Então, assim, o Bruno Henrique, infelizmente, ele tá no epicentro das coisas mais inacreditáveis e inconcebíveis da humanidade, né? Nas entrevistas, né, do Flamengo é muito grande, tem muitas páginas no Instagram, a gente teve uma dica de que algo no processo da formação daquele cidadão não caminhou de acordo com o que se planejava. Mas, aparentemente, era uma boa pessoa, um cara diferente, mas uma boa pessoa. Aí agora se envolve num escândalo desse.